Então, voltemos ao ponto de partida do combate ao teatro épico, do qual o Lehmann é neste livro, de 1990, digamos, o retomador da bandeira. Ele desenterra uma bandeira que estava mais ou menos esquecida ali pelos anos 60, 50 e 60, e desfralda de novo. A primeira parte dessa história eu escrevi e publiquei num ensaio, num livro chamado Sinta o Drama. Eu esqueci o nome do ensaio, mas é alguma coisa como a dificuldade da crítica para entender o teatro épico, ou as razões por que a crítica de teatro não entende, descarta, odeia Brecht e tal. Os primeiros a saírem a campo para combater o teatro épico na França foram os críticos teatrais de confissão católica. Eles eram católicos militantes. Eles eram militantes de um movimento que se chamava Reação Católica, ou Ação Católica, que tinha livro, revista e tal. Críticos franceses do início do século XX. Eles operavam, já aproveitando algumas contribuições de críticos igualmente reacionários no panorama francês do século XIX, esta operação que o Lehmann parece estar fazendo pela primeira vez, na verdade ele está requentando uma marmita que começou a ser cozinhada pelo Brunetière no século XIX. O Brunetière era um professor da universidade, mas não da Sorbonne, era uma de segunda categoria, eu não sei lá a hierarquia deles, mas, enfim, ele é que desqualifica os dramaturgos que estão na origem do teatro épico, a saber, dramaturgos como o Émile Zola, que escrevia romances, adaptava para peça. Aí esse cara via as peças e dizia: mas isso não é teatro, não tem drama aqui. Tinha narrativa, mas não era dramática. Então começou aqui já, no final do século XIX, o combate aos antepassados do teatro épico. Este combate persistiu por razões históricas e políticas que não dá para tratar aqui. A França acabou abandonando a perspectiva do teatro épico na década de 30. Mas a perspectiva do teatro épico, acompanhando a luta do proletariado alemão, chegou aos extremos. Isto quer dizer, chegou a produzir o maior dramaturgo do século XX, que é o Brecht, e o maior teórico do teatro épico, ele mesmo. Por quê? Porque ele estava sintonizado com a luta do proletariado, com o movimento. Ele era capaz de identificar como que se repõem os valores burgueses na cena teatral. E o Brecht denuncia um a um os procedimentos da ideologia burguesa. Então, ele debatia com os companheiros de luta: não, você não deve fazer isto, mesmo se tratando de uma reivindicação da classe trabalhadora, porque deste jeito você dilui a reivindicação numa forma conservadora. Você precisa buscar a forma adequada para dizer o que você quer dizer. Este processo do teatro épico, como tudo o que diz respeito ao interesse do proletariado e ao interesse revolucionário, e revolucionário aqui significa apenas a perspectiva do fim do regime do capital, o fim do capital e seu jogo determinando cada minuto da nossa vida, né? Não se trata agora, não se trata mais de achar que nós vamos construir outra União Soviética, porque já sabemos o que deu errado e como que deu errado. O que não significa que nós vamos abandonar o sonho de acabar com o sistema capitalista.
que está se esboroando, né? Porém, como já disseram alguns revolucionários importantes, sozinho ele não acaba. Se ninguém fizer nada, ele descobre um jeito de continuar empurrando com a barriga esse estado de coisas em que ele está metido e nós, porque fazemos parte do mundo no qual o capital é que manda. Eu vou deixar, para se for o caso, a discussão das coisas discutir os erros primários que o Lehmann comete na leitura das peças do Tadeusz Kantor. Ele diz coisas simplesmente erradas, ou então passa pela rama, porque ele evita o principal. O principal, porque o Tadeusz Kantor é continuador das lutas do teatro épico. As peças do Tadeusz Kantor são épicas da primeira à última cena. O Tadeusz Kantor, em cada peça, conta a história da Polônia, sempre do ponto de vista da invasão da Polônia, a começar pela invasão da Igreja Católica, que é o principal símbolo da morte. Aliás, a Igreja Católica se cultiva sobre a ideia de morte, porque não dá valor a esta vida, como mais uma vez demonstrou o bispo lá de Pernambuco, excomungando os médicos que fizeram aborto na menina. A Igreja Católica não dá valor à vida, ela dá valor à morte. Pois o Tadeusz Kantor mostra isso em todas as suas peças. Na peça Que Morram os Artistas, ele mostra, a primeira imagem é um padre que entra em cena e imediatamente põe o chapéu do Napoleão. Isto é, a Igreja Católica se alia com todos os invasores da Polônia. Então, o grande denunciado de todas as peças do Kantor, por isso que ele faz o Teatro da Morte, é a Igreja Católica. Não tem uma única referência, sequer à Igreja Católica no livro do Lehmann, parte em que ele trata do Tadeusz Kantor. Eu posso levar a sério um autor assim? Então eu vou parar, depois eu falo mais.